Você já viu alguém morrer de falência de músculo? Pois é, eu também não. E tô aqui nesse vídeo para explicar o que eu quero dizer com esse termo. Mas antes, já que você está aqui, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações e, se puder, claro, compartilha e curte ou deixe seu comentário aqui embaixo nos vídeos, que é muito importante para mim. Beleza? Então vamos pro vídeo. Roda a vinheta. E o que eu quero dizer com esse termo? Ninguém morre de falência de músculo. Nossa sociedade como um todo, estamos acostumados a fazer atividades físicas sempre pensando em fortalecer. Não, porque nós precisamos fortalecer grupos musculares, nós precisamos fortalecer o nosso peitoral, o nosso bíceps, para ter um corpo saudável. E não é assim que funciona. Quando a gente faz atividades sempre visando uma questão de fortalecer a nossa estrutura, a gente vai deixando o nosso corpo cada vez mais rígido. E automaticamente, os espaços que o nosso corpo tem, porque cada articulação do nosso corpo tem um espaço. Do pé para a tíbia, para a fíbula, existe um espaço na articulação do tornozelo. Do joelho, existe um espaço entre a articulação do joelho. E assim por diante, as vértebras e tudo mais. Então, quando a gente fortalece demais a nossa estrutura, a gente vai perdendo esses espaços. E o nosso corpo vai ficando cada vez mais rígido. Ou seja, a gravidade vai atuando cada vez mais forte de cima para baixo e os nossos ossos vão se comprimindo. E, obviamente, quanto mais a gente faz isso, ao longo do tempo vai gerando dores no quadril, dores na coluna, e também vão começando a trazer doenças, como hérnias de disco, artrose, artrite, inflamações, porque não tem espaço para essas articulações se movimentarem. Então a gente tem isso instalado na nossa cabeça, achando que se a gente não fortalecer a nossa musculatura, a gente vai perder resistência, a gente vai perder força. Mas aqui tem uma informação muito importante. Para você ter ganho considerável de força, você precisa ter amplitude, você precisa ter mobilidade. Porque se você tem uma baixa amplitude nos seus movimentos, independente da prática que você for fazer, você tem uma alavanca menor no movimento e isso faz com que os seus movimentos sejam mais curtos. Então, daquele músculo específico que você está trabalhando, você vai ter uma amplitude menor, você vai recrutar menos fibras musculares e você não consegue trabalhar o seu músculo de uma forma ampla, pensando em origem e pensando em inserção, porque todo músculo tem uma origem e uma inserção. Então, quanto mais você usar amplitude nos seus movimentos, quanto mais você conseguir fazer com que o seu músculo ele estique e flexione, estenda e flexione, faça essa força elástica, aí sim você começa a dar função para a sua estrutura, para o seu corpo, e aí começa a gerar mais espaço nos seus tecidos, nas suas articulações e no seu corpo. Então, tem coisas muito mais importantes quando a gente vai realizar uma prática de atividade física. Tem uma coisa que é fundamental, que se a gente parar de fazer agora, nesse exato momento, a gente morre. Respirar. Se a gente parar de respirar, a gente morre. Então, por que você para de respirar quando você vai fazer a sua prática? Ou quando você vai passar a sua prática para algum aluno? Tem coisas muito mais importantes do que a gente pensar em músculo. Até porque o músculo, ele é um soldado que recebe ordens no nosso corpo. No nosso corpo tem algumas partes do corpo que a gente chama de general, que são os que dão ordens, e os músculos, que são simplesmente meros soldados, que recebem ordens. É como se fosse numa empresa. Numa empresa tem os donos, os CEOs, os diretores, os gerentes, que eles dão ordens e os funcionários recebem as ordens e realizam aquela tarefa que precisa ser executada. No nosso corpo funciona da mesma maneira. Tem partes do nosso corpo que dão ordens, que são os famosos generais, né? Os CEOs, os donos. E tem algumas regiões do nosso corpo que são os soldados. E dentre esses soldados está o músculo. O músculo ele é simplesmente um mero soldado que recebe ordem e vai executar uma ação de acordo com outra parte do corpo que mandou aquela informação para o músculo. Então, ninguém morre de falência de músculo. Ninguém morre de falência de músculo. Só que se a gente parar de respirar, a gente morre. Se o nosso fígado perde função, a gente pode ter complicações. Se o nosso rim para de circular, de exercer a função dele, a gente pode ter complicações e vir a morrer. Mas de músculo, ninguém morre. Até porque o órgão responsável por nutrir toda a parte muscular se chama baço pâncreas. Se ele não estiver em equilíbrio, os nossos músculos não têm nutrição, não chega nutrição para eles. E aí você está treinando, se matando,
fazendo atividade física para fortalecer os seus músculos, sinto lhe dizer, mas você nunca vai conseguir fazer os seus músculos ficarem fortes, ter função, porque não está chegando nutrição lá para eles. Então o músculo é simplesmente o soldado. Então quando você for fazer a sua prática, ou se você é profissional que está assistindo e vai passar uma prática para o seu aluno, pense no seu corpo como uma unidade. Nosso corpo ele é uma unidade. Tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa influencia diretamente no nosso corpo físico. Precisamos dar importância quando a gente vai fazer alguma prática, algum movimento, para coisas muito mais profundas do que simplesmente um corpo físico, um corpo estético. Só que quando a gente começa a dar importância para as funções mais importantes do nosso corpo, consequentemente o resultado físico, o resultado estético, ele aparece. Com certeza ele aparece. Então, ninguém morre de falência de músculo.